a mamografia é uma das formas mais eficazes para você detectar o câncer de mama, na sua fase inicial principalmente. E para encerrar esse mês tão importante, que a gente fala muito sobre a questão do Outubro Rosa, vamos fazer uma conversa aqui bem legal com a doutora Débora Cavalcante, que é mastologista, vice-presidente do Conselho Regional de Medicina da Paraíba, para falar um pouco sobre esse tema do autocuidado, principalmente na questão do câncer de mama, que é tão importante a gente falar. Mais uma vez, bom dia, bom te reencontrar aqui. Doutora Débora, como é que a gente pode ter esse procedimento no nosso dia a dia para antecipar, eu não diria nem só antecipar, mas o autocuidado, como é que a gente pode fazer para evitar realmente o próprio câncer de mama? Bom dia a todos. Como a gente viu na matéria, né, o autoconhecimento, a consciência corporal é fundamental para tudo, para o bem-estar da nossa saúde, né? Bem-estar do nosso corpo, mente sã, né? Corpo sã, mente sana também é uma coisa muito importante. Agora, com relação ao câncer de mama, já tem estudos que mostram que as pessoas obesas têm uma tendência muito maior a ter câncer de mama do que aquelas pessoas magras. Então é muito importante manter o equilíbrio do peso corporal adequado, praticar atividades físicas e também fazer a mamografia anualmente a partir dos 40 anos. É fundamental isso, por quê? Porque é só a mamografia que diagnostica a lesão inicial do câncer de mama, ou seja, só a mamografia diagnostica as microcalcificações, que podem ser lesões iniciais do câncer de mama, lesões precursoras do câncer de mama, que dependendo da apresentação delas, a gente pode suspeitar que seja um câncer, fazer uma biópsia, o exame histopatológico e ter o diagnóstico. Nessa questão do início, como é que a gente pode perceber a doença? Existe algo visual que a gente pode perceber no nosso próprio corpo? Olha, eu estou com isso aqui estranho, que realmente pode ser algum sinal de câncer de mama? Tem sim. A gente sabe que quando o mamilo ele inverte, é um sinal de câncer de mama. O desvio do mamilo, quando a pele da mama pode mudar, pode ficar no aspecto de casca de laranja, já é uma fase mais avançada do câncer de mama. Por isso que é importante sim fazer o autoexame para consciência, para detectar lesões, até lesões cutâneas, tipo melanoma, uma manchinha preta na mama que começa a crescer estranha. É importante procurar mastologista, procurar dermatologista para diagnosticar se é um melanoma, que é um tipo de câncer de pele bastante agressivo. Mas o fundamental, realmente, eu insisto, é a mamografia. Porque quando nós vemos um leigo, vem apalpar um nódulo na mama, ele não está tão inicial quanto a gente gostaria para o tratamento. Então, é a mamografia que é o exame de escolha. A ultrassom e a ressonância são exames complementares. Que eu fico muito na dúvida e eu acho muito importante a gente debater sobre isso, é a questão da idade correta para você fazer a mamografia, que seria a partir dos 40 anos. E eu quero que você me explique sobre isso também. Essa paciente acima de 40 anos e as que não têm 40 anos. Como é que elas podem fazer para já começar um rastreamento da doença? Olha, as que não têm ainda 40 anos, elas não se encaixam no perfil do rastreamento pela questão da incidência. A incidência é menor abaixo de 40 e também a mamografia não é tão eficaz abaixo de 40 porque a nossa mama só tem o seu tecido glandular substituído por gordura, que é o que facilita a mamografia, a partir dos 35, 40 anos. Mas aquelas mulheres que tiveram mãe ou irmã com câncer de mama antes dos 50, devem procurar o mastologista para que seja feita a mamografia, mesmo ela não tendo 40 anos ainda. Exatamente. E falando sobre a mamografia, como é o procedimento? Muita gente ainda tem aquele mito de que dói, de que a mulher fica inchada, e uma série de coisas no ato de fazer a mamografia. Me explica direitinho, doutora. Olha, a mamografia ela é feita normalmente em duas incidências. Na incidência médio-lateral oblíqua, que é quando a mulher fica com a mão levantada e a incidência do raio vem da parte medial para a parte lateral da mama, numa posição semi-oblíqua, e a crânio-caudal, que é quando a irradiação vem de cima para baixo. Nessas duas incidências, a mama é comprimida, mas é uma compressão suave, uma compressão que muitos aparelhos modernos, eles já vão até o limite, sabe que naquele limite o aparelho não pressiona mais para que se tenha uma boa imagem. Então é fundamental ter um pouco de paciência, incomoda, claro que incomoda, principalmente as mais magras, onde a costela pode bater no chassi do aparelho, mas é importantíssimo, porque quanto mais comprimir, mais fácil vai ser a visualização de qualquer lesão inicial, que é o que a gente mais procura. Exatamente, e aí fica aquela pergunta, os riscos de ser, vamos dizer assim, o nosso dia a dia, eu sei que a correria, a falta de cuidado, né, a gente deixa tudo para depois, são vários tipos de situações que podem desencadear, sim, o câncer. Mas quais são os maiores riscos
que você pode elencar assim, olha, pacientes tal, tal e tal realmente são mais propícios a ter o câncer de mama? Pronto, como a gente já falou, aquelas mulheres que tiveram mãe ou irmã abaixo de 50 anos, que tiveram câncer de mama, ela tem um risco mais elevado. Assim como aquelas que tiveram alguma doença que precisou tomar irradiação torácica, né, radioterapia no tórax, elas também aumentam o risco. O uso excessivo de álcool, o fumo também podem ser causas de câncer de mama, fatores desencadeantes. E é importante dizer que as causas genéticas são o menor número. Então não adianta se pensar em fazer a questão da mastectomia, que se chamava de profilática, que hoje em dia se chama de redutora de risco, porque a gente sabe que na mastectomia não é retirada toda a glândula, fica alguns 5 a 10% Sim. ainda. Então reduz o risco, ela não evita o câncer de mama, reduz o risco. Então essas mulheres que a gente falou são as que têm maior risco, são pacientes de alto risco para câncer de mama. E lembrando também que aquelas que já tiveram câncer de mama numa mama, tem 50% mais de chance de ter na outra. Então daí a importância de se continuar os exames de rotina, os exames anuais mesmo após o tratamento. Exatamente, é isso que a gente sempre fala, o exame, procurar saber o que está acontecendo com o seu organismo, o autocuidado, o autoconhecimento. E aí eu já pergunto a questão do autoexame, que é uma coisa que muita gente quer fazer, às vezes não sabe, como se apalpar direitinho, como já começar ali alguma identificação de algo estranho. Como é que o autoexame é tão importante nesse processo? Olha, o autoexame a gente diz que ele não previne a morte, né? Como a gente já falou, que o autoexame ele não vai detectar uma lesão inicial, mas é importante para o autoconhecimento, de preferência que se escolha um dia no mês, e quando se menstrua, uma semana após a menstruação, onde a mama está mais flácida, mais fácil de palpar qualquer coisa. Pode se ensaboar. Primeiro se olha, se olha as mamas no espelho, né? Levanta os braços e baixa para ver se tem alguma deformidade. Em seguida, na hora do banho, pode-se passar bastante sabonete nas mamas e com a mão direita atrás da cabeça, se examina. Começar a se apalpar. Olha aí, pessoal, vamos aprender. Se examina a mama direita com a mão esquerda. Sempre quando ensaboada, fica mais fácil de deslizar, Sabrina. Então Não é para apalpar com força. Não com força, delicadamente, e vai comprimindo a mama sobre o tórax. Importante dizer que muitas vezes chegam as pessoas no nosso consultório, no ambulatório, dizendo, doutor, eu tô com um nódulo enorme, porque elas pegam a mama assim. Então, no que pega assim, realmente aquele tecido glandular vai achar que é um nódulo. Então, acontece muito engano com relação a isso. Agora, é importante mesmo, quando diagnosticar, quando perceber qualquer coisa, procurar assistência médica. E mais importante ainda, quando fizer a mamografia, levar para o médico. Porque só o médico vai ter condição de avaliar. Não adianta a gente ficar olhando o laudo e achar que está resolvido por ali, guardar na gaveta, não. Tem que voltar para mostrar ao médico que solicitou, porque ele vai ter condição de analisar as películas no negatoscópio, que é um aparelho indicado, e observar se não há alguma alteração que ele percebeu, que o colega que fez o laudo da mamografia, o radiologista, pode passar, um ser humano, pode passar alguma coisa e ser detectado. Então é fundamental que se leve o resultado para o médico. Exatamente, olha, vou pedir para a senhora ficar aí, viu? Doutora Débora vai ficar por aqui, porque eu vou a um breve intervalo comercial. Da volta, eu vou trazer uma história de superação do câncer de mama de uma amiga minha. A Laísa vai estar por aqui contando um pouquinho da história dela. E eu vou interagir com a Jus para saber exatamente o pós-recuperação, como é importante a gente também continuar a ir ao médico para que esse câncer não volte, nem outra coisa possa acontecer na vida da pessoa. E eu vou trazer esse depoimento e a história de vida da Laísa para vocês conhecerem daqui a pouquinho. Então não sai daí que eu volto já.